No inverno brutal de 1959, nas profundezas geladas dos Montes Urais, na então União Soviética, um grupo de 9 estudantes experientes partiu para uma expedição de esqui que deveria ser apenas mais uma aventura entre muitas. Eles nunca retornariam. O que as equipes de busca encontrariam semanas depois nas encostas congeladas de uma montanha remota conhecida como Kholat-Syakhl desafiaria toda a lógica e aterrorizaria investigadores por décadas. Esta não é apenas a história de um acidente trágico na natureza selvagem. É um mistério que envolve corpos mutilados de formas inexplicáveis, comportamentos bizarros, radiação misteriosa e uma cena de morte tão perturbadora que até hoje ninguém consegue explicar completamente o que aconteceu naquela noite fatídica. O líder do grupo era Igor Dyatlov, um estudante de 23 anos do Instituto Politécnico dos Urais, experiente em expedições de montanha e respeitado por seus colegas. Junto com ele estavam Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Nikolai Thibaut Brignoles e Semyon Zolotaryov. Todos eram esquiadores experientes, fisicamente preparados e bem equipados para enfrentar as condições extremas dos Urais no inverno. Originalmente, o grupo tinha 10 membros, mas Yuri Yudin teve que retornar nos primeiros dias, devido a problemas de saúde, uma decisão que salvaria sua vida e o tornaria o único sobrevivente capaz de contar os eventos iniciais da expedição. O objetivo da jornada era alcançar o Monte Otorten, uma montanha de aproximadamente 1.200 metros de altitude, percorrendo cerca de 300 quilômetros através de território selvagem e praticamente inabitado. Para esquiadores experientes como eles, era uma expedição desafiadora, mas perfeitamente viável. Dyatlov mantinha um diário meticuloso, registrando cada dia de viagem, os desafios enfrentados, o clima, e até fotografias do grupo em momentos de descontração. As últimas entradas do diário e as últimas fotos revelam um grupo coeso, alegre, confiante, sem sinais de tensão ou problemas iminentes. Em 1º de fevereiro de 1959, o grupo montou acampamento nas encostas do Kholat-Syakhl, um nome que em Mansi, o idioma do povo indígena local, significa sinistramente Montanha da Morte. Estavam a apenas um dia de seu objetivo final. O clima estava deteriorando com ventos fortes e temperatura caindo para cerca de 25 a 30 graus Celsius negativos. Não era incomum para a região naquela época do ano. Montaram sua barraca na neve, prepararam-se para a noite e registraram tudo em seus diários e câmeras. Seriam os últimos registros que fariam vivos. Quando o grupo não retornou na data prevista, familiares alertaram as autoridades. Inicialmente, houve certa relutância em organizar uma busca, assumindo que tratava-se apenas de um atraso causado pelas condições climáticas. Mas quando os dias se transformaram em semanas sem nenhum sinal de vida, equipes de busca foram finalmente mobilizadas. Em 26 de fevereiro de 1959, buscadores encontraram a barraca do grupo. O que viram os deixou paralisados de incompreensão. A barraca havia sido rasgada de dentro para fora, não cortada de fora por um atacante, mas dilacerada pelos próprios ocupantes, em aparente desespero para escapar rapidamente. Dentro da barraca, tudo estava relativamente organizado. Pertences pessoais, equipamentos, roupas, comida. Os esquis e botas dos integrantes estavam lá, assim como casacos pesados essenciais para a sobrevivência no frio mortal. Era como se os 9 tivessem fugido em pânico absoluto, abandonando literalmente tudo o que precisavam para sobreviver nas condições congelantes. Mas fugindo de quê? Pegadas na neve, parcialmente preservadas pelo vento, mostravam que os 9 haviam caminhado, ou corrido descalços ou apenas com meias, descendo a montanha em direção à floresta próxima, a cerca de 1,5 quilômetro de distância. As pegadas não mostravam sinais de perseguição. Não havia outras marcas humanas ou animais. Os buscadores seguiram o rastro sinistro até a borda da floresta, onde encontraram os 2 primeiros corpos. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko foram encontrados sob um grande cedro,
vestidos apenas com roupas íntimas, descalços, mortos por hipotermia. O mais perturbador: havia galhos quebrados a vários metros de altura na árvore, sugerindo que alguém havia subido freneticamente, talvez procurando ver algo, talvez tentando escapar de algo. Havia também sinais de uma pequena fogueira que alguém tentara fazer, mas que claramente não foi suficiente para salvá-los do frio assassino. A cerca de 300 metros de volta em direção à barraca, foram encontrados mais 3 corpos: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin. Pareciam estar tentando retornar ao acampamento quando morreram. Seus corpos estavam em várias posições, congelados no tempo e na neve, como se tivessem simplesmente sucumbido ao frio extremo durante a caminhada. Mas havia algo muito errado. Slobodin tinha uma fratura no crânio. Por quê? Como? 4 membros do grupo permaneciam desaparecidos. As buscas continuaram por semanas, mas a neve profunda e as condições adversas tornavam o trabalho extremamente difícil. Foi somente em maio, quando a neve começou a derreter, que os 4 últimos corpos foram descobertos em uma ravina na floresta, enterrados sob 4 metros de neve. O que os investigadores encontraram ali transformou um mistério já perturbador em um pesadelo absoluto de perguntas sem respostas, um enigma que persiste até os dias de hoje. Os corpos de Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov e Nikolai Thibaut Brignole foram encontrados na ravina em condições que deixaram os investigadores perplexos e horrorizados. Diferentemente dos 5 primeiros corpos que mostravam sinais claros de hipotermia, estes 4 apresentavam lesões traumáticas massivas que desafiavam qualquer explicação convencional. As autópsias realizadas pelo médico legista Boris Voz-Rozdeny revelaram ferimentos tão graves e incomuns que levantaram mais perguntas do que forneceram respostas. Thibaut Brignole tinha uma fratura catastrófica no crânio, um dano tão severo que seria fatal. Mas não havia feridas externas correspondentes, nenhum corte ou hematoma visível na pele. Era como se o osso tivesse sido esmagado por uma força tremenda, mas sem deixar marcas superficiais. Zolotaryov e Dubinina apresentavam ferimentos ainda mais perturbadores. Múltiplas costelas fraturadas com força extrema. O médico legista descreveu o nível de trauma como comparável ao de uma vítima de acidente automobilístico em alta velocidade ou de um impacto de onda de choque. Zolotaryov tinha 5 costelas quebradas. Dubinina tinha 7. Ambos sofreram um hemotórax maciço, sangramento interno que encheu suas cavidades torácicas de sangue. Mas o mais macabro estava por vir. Dubinina foi encontrada sem a língua, sem os olhos e sem parte dos tecidos faciais, incluindo lábios. Zolotaryov também estava sem os globos oculares. Inicialmente, investigadores suspeitaram de mutilação deliberada, talvez por outros humanos ou por alguma criatura. No entanto, o médico legista sugeriu que essas mutilações poderiam ser resultado de decomposição natural acelerada pela água corrente no fundo da ravina, onde os corpos haviam permanecido por meses. Tecidos moles como língua, olhos e lábios são os primeiros a se decompor e podem ser consumidos por pequenos animais necrófagos. Mas essa explicação, embora plausível, não satisfez completamente os investigadores, especialmente considerando as circunstâncias bizarras de todo o caso. Outro detalhe inquietante: alguns dos corpos da ravina estavam vestidos com roupas dos outros membros do grupo que haviam morrido primeiro. Dubinina usava calças de Krivonichenko, cortadas acima do joelho. Zolotaryov tinha um casaco de Dubinina envolvido em seu pé. Isso sugeria que os sobreviventes haviam retornado aos corpos dos primeiros que morreram e removido suas roupas para se protegerem do frio. Era um ato desesperado de sobrevivência, mas levantava uma questão crucial. Se eles estavam conscientes e racionais o suficiente para fazer isso, por que não voltaram à barraca para recuperar roupas adequadas e equipamentos? O que os impedia de retornar ao acampamento onde tinham tudo o que precisavam para sobreviver? As análises também revelaram algo extremamente incomum e perturbador.
Algumas peças de roupa dos corpos encontrados na ravina apresentavam níveis de radiação acima do normal. Especificamente, as roupas de Kolevatov, Dubinina e Zolotaryov continham níveis significativos de contaminação radioativa. Na União Soviética da Guerra Fria, essa descoberta imediatamente levantou suspeitas sobre testes militares, armas nucleares ou outros experimentos secretos do governo. Seria possível que o grupo tivesse sido exposto a algum tipo de radiação ou tivesse testemunhado algo que não deveria ter visto? A investigação oficial foi conduzida pelo promotor Lev Ivanov, que interrogou testemunhas, analisou evidências e tentou reconstruir os eventos daquela noite. Moradores locais da etnia Mansi, que viviam na região, foram inicialmente considerados suspeitos, já que alguns pesquisadores soviéticos haviam tido conflitos anteriores com comunidades indígenas por invadir territórios sagrados. No entanto, todos os Mansi tinham álibis sólidos, e não havia motivo aparente para um ataque. Além disso, as pegadas na neve mostravam claramente que apenas os 9 integrantes do grupo haviam estado no local. Ivanov também considerou a possibilidade de um ataque de animais selvagens, talvez ursos acordados prematuramente da hibernação. Mas essa teoria foi rapidamente descartada. Não havia pegadas de animais, não havia marcas de garras ou dentes nos corpos ou na barraca, e o padrão de ferimentos não era consistente com ataques de predadores. Mais importante, o que faria um grupo de 9 pessoas experientes fugirem em pânico de um urso, abandonando todos os seus equipamentos e fugindo descalços para a morte certa por hipotermia? A hipótese de uma avalanche também foi examinada. Talvez a barraca tivesse sido parcialmente enterrada por neve, forçando os ocupantes a cortá-la de dentro para escapar antes de serem sufocados. Uma vez fora, desorientados e em pânico no escuro e frio extremo, teriam descido a montanha sem pensar claramente. Mas especialistas em avalanches que examinaram o local concluíram que o ângulo da encosta não era íngreme o suficiente para causar uma avalanche, e não havia evidências de fluxo massivo de neve na área. Além disso, quando a barraca foi encontrada, estava relativamente intacta, apenas parcialmente coberta de neve, não enterrada como seria após uma avalanche significativa. Conforme a investigação avançava sem produzir respostas satisfatórias, a pressão política começou a aumentar. O caso estava atraindo atenção indesejada, gerando rumores e especulações que o governo soviético não queria alimentar. Em maio de 1959, apenas 3 meses após o início da investigação e pouco depois da descoberta dos últimos corpos, o promotor Ivanov recebeu ordens para encerrar o caso. A conclusão oficial declarou que os 9 trilheiros morreram devido a uma força natural irresistível. Não especificava qual força, não oferecia explicações detalhadas, não apontava culpados. Era uma não resposta oficial, um fechamento burocrático que na verdade não fechava nada. Os arquivos do caso foram classificados como secretos e enviados para um arquivo especial, tornando-se inacessíveis ao público por décadas. Famílias das vítimas foram instruídas a não falar publicamente sobre o incidente. A área onde ocorreu a tragédia foi declarada proibida para expedições por 3 anos. O silêncio oficial apenas alimentou especulações cada vez mais elaboradas sobre o que realmente havia acontecido naquela montanha maldita. Nas décadas que se seguiram à tragédia de Dyatlov Pass, dezenas de teorias foram propostas para explicar o inexplicável. Algumas são baseadas em ciência sólida e evidências forenses. Outras mergulham no reino da especulação conspirativa e do paranormal. O enigma persiste precisamente porque nenhuma teoria única consegue explicar satisfatoriamente todos os aspectos bizarros do caso. Examinemos as hipóteses mais significativas e suas limitações. A teoria da avalanche retardada ganhou nova força em 2021, quando pesquisadores suíços e americanos publicaram um estudo científico na revista Communications, Earth and Environment. Utilizando simulações computacionais sofisticadas, propuseram que uma avalanche tipo placa de neve
poderia ter ocorrido cerca de 30 minutos após os trilheiros cortarem a neve para montar a barraca. Esse tipo de avalanche pode ocorrer em encostas com ângulos relativamente baixos e produzir forças traumáticas significativas. Segundo os pesquisadores, a avalanche poderia explicar as costelas quebradas e os ferimentos no crânio. O grupo teria fugido em pânico após o impacto inicial, temendo um colapso maior. No entanto, críticos apontam problemas fundamentais. Por que não havia evidências claras de avalanche no local? Por que o grupo não retornou à barraca após perceber que o perigo havia passado? E como uma avalanche explica a radiação nas roupas? A hipótese de armas militares secretas é uma das mais populares, especialmente considerando que os Urais eram uma região de testes militares soviéticos. Testemunhas em vilarejos próximos relataram ter visto luzes estranhas no céu na noite do incidente, descritas como esferas alaranjadas ou luzes brilhantes, movendo-se rapidamente. O próprio promotor Ivanov, anos depois da investigação oficial, revelou que havia encontrado referências a esses fenômenos luminosos nos diários de outros grupos de excursionistas que estavam na região na mesma época. Uma teoria sugere que o grupo de Dyatlov testemunhou um teste de míssil ou arma experimental que deu errado, e foram atingidos pela onda de choque ou contaminados por radiação. O governo soviético teria então encoberto o incidente para proteger segredos militares. Essa teoria explicaria a radiação, os ferimentos traumáticos por pressão extrema, o fechamento rápido da investigação e o sigilo prolongado dos arquivos. Mas resta a pergunta: se foi um acidente militar, por que não havia fragmentos de mísseis ou evidências químicas no local? Testes de armas termobáricas formam uma variante específica da teoria militar. Armas termobáricas criam uma onda de sobrepressão seguida de um vácuo que pode causar trauma interno massivo, sem deixar marcas externas significativas, exatamente o tipo de ferimento visto em alguns dos corpos. Se um teste desse tipo de arma ocorreu perto do acampamento, a onda de choque poderia ter atingido a barraca, causando pânico imediato e ferimentos. O grupo teria fugido, alguns já feridos fatalmente, outros morrendo de hipotermia, enquanto tentavam escapar da zona de perigo. É uma teoria tecnicamente plausível que explicaria muitos aspectos do caso, mas não há evidências documentais de testes termobáricos naquela área específica naquela época. A teoria da intoxicação por monóxido de carbono sugere que um fogão improvisado dentro da barraca poderia ter produzido gases tóxicos, causando desorientação, paranoia e comportamento irracional. Pessoas intoxicadas por monóxido de carbono frequentemente agem de maneira bizarra, incluindo despir-se em temperaturas congelantes, um fenômeno conhecido como despir-se paradoxal. Isso explicaria por que fugiram sem roupas adequadas. No entanto, as autópsias não mencionaram sinais de intoxicação por monóxido de carbono, como os níveis elevados de carboxihemoglobina no sangue, que seriam evidentes mesmo meses depois. Alguns pesquisadores propuseram que sons infrassônicos produzidos por ventos específicos nas montanhas poderiam ter causado pânico extremo. Infrasom é som abaixo da frequência audível humana, mas que pode causar sensações de pavor, ansiedade, desconforto físico e até alucinações. Em condições geográficas e climáticas específicas, ventos fortes podem criar frequências infrassônicas que afetam profundamente o sistema nervoso humano. Se o grupo foi exposto a infrassom intenso, poderiam ter experimentado terror irracional incontrolável, levando-os a fugir em pânico absoluto. É uma teoria cientificamente fundamentada que explicaria o comportamento aparentemente irracional, mas é impossível provar retroativamente se essas condições acústicas específicas existiram naquela noite. A hipótese do ataque indígena, embora largamente desacreditada, ainda circula. Sugere que o grupo teria profanado de alguma forma um local sagrado Mansi, provocando retaliação. Mas não há evidências de conflito com os Mansi, que cooperaram totalmente com as investigações e demonstraram respeito genuíno pelas vítimas. As pegadas na neve mostravam claramente que não houve outras pessoas no local.
Teorias paranormais proliferaram ao longo das décadas. Alguns acreditam que o grupo encontrou algo sobrenatural na montanha, uma força ou entidade que os atacou. Outros especulam sobre OVNIs e abdução alienígena, conectando as luzes estranhas no céu com os ferimentos inexplicáveis. Há quem proponha que o grupo tropeçou em um portal dimensional ou experimentou um fenômeno temporal. Essas teorias, embora fascinantes para entusiastas do paranormal, não oferecem explicações testáveis ou baseadas em evidências. Uma teoria particularmente sombria, mas que ganhou alguma atração entre certos investigadores, envolve uma briga interna no grupo. Propõe que tensões acumuladas explodiram em violência, resultando em agressões que causaram os ferimentos traumáticos. Os sobreviventes, horrorizados com o que havia acontecido e enfrentando hipotermia, fugiram em desespero. Essa teoria explicaria os ferimentos, mas tem problemas sérios. Não há evidências de conflito nos diários. As fotografias mostram um grupo harmonioso e seria necessário um nível de violência por décadas. O caso Dyatlov permaneceu envolto em segredo oficial e inacessível para a investigação independente. Mas com o colapso da União Soviética em 1991, os arquivos governamentais começaram lentamente a se abrir. Documentos anteriormente classificados foram liberados, permitindo que pesquisadores, jornalistas e familiares das vítimas finalmente tivessem acesso aos registros originais da investigação. O que encontraram foi simultaneamente esclarecedor e frustrante. Muitos documentos estavam faltando, outros haviam sido claramente editados, e páginas cruciais simplesmente não existiam mais nos arquivos oficiais. Uma das revelações mais intrigantes veio do próprio promotor Lev Ivanov, que conduziu a investigação original. Décadas depois, já aposentado e próximo do fim de sua vida, Ivanov deu entrevistas sugerindo que havia sido pressionado pelas autoridades soviéticas a encerrar prematuramente a investigação. Ele afirmou que havia evidências de fenômenos aéreos não identificados na região e que ordens superiores exigiram que ele classificasse o caso e parasse de fazer perguntas. Ivanov mencionou especificamente os relatos de esferas luminosas no céu e sugeriu que algo relacionado a testes militares secretos poderia estar envolvido. Suas revelações, embora não conclusivas, indicavam que o governo soviético sabia mais do que admitia publicamente. O único sobrevivente original do grupo, Yuri Yudin, que havia retornado devido à doença antes da tragédia, tornou-se uma figura central na busca pela verdade. Até sua morte em 2013, Yudin concedeu inúmeras entrevistas, sempre expressando frustração com as explicações oficiais e defendendo a memória de seus amigos. Ele descartava veementemente teorias de conflito interno, afirmando que conhecia cada membro do grupo intimamente e que eram pessoas responsáveis, experientes e harmoniosas. Yudin apoiava a teoria de algum tipo de acidente relacionado a atividades militares, mas reconhecia que, provavelmente, nunca saberíamos a verdade completa. Em 2015, uma nova geração de investigadores começou a aplicar tecnologia moderna ao caso. Análises forenses digitais das fotografias tiradas pelo grupo revelaram detalhes anteriormente não notados. Uma das últimas fotos no filme de Krivonichenko mostrava algo estranho: luzes indefinidas no céu noturno. A imagem estava danificada e pouco clara, mas alimentou especulações renovadas sobre o que o grupo poderia ter visto naquela noite. Outras fotografias mostravam o grupo construindo um tipo de depósito de suprimentos na floresta, sugerindo que planejavam retornar por aquele caminho, o que contradiz teorias de que estavam perdidos ou desorientados. Em 2019, exatos 60 anos após a tragédia, o governo russo reabriu oficialmente a investigação. A pressão pública, especialmente de familiares sobreviventes das vítimas e de pesquisadores persistentes, finalmente forçou uma reavaliação. Uma equipe de investigadores modernos visitou o local, coletou amostras do solo e neve e aplicou técnicas forenses contemporâneas. Examinaram 3 teorias principais: avalanche, armas militares e fenômeno natural desconhecido. Em julho de 2020, a investigação renovada chegou a uma conclusão oficial: avalanche.
A Procuradoria Russa declarou que uma avalanche de placa de neve causou pânico, ferimentos e a subsequente morte do grupo por hipotermia. Foi uma conclusão que satisfez as exigências burocráticas de encerrar o caso, mas deixou muitos pesquisadores, familiares e especialistas profundamente insatisfeitos. Críticos apontaram que a conclusão ignorava ou explicava inadequadamente numerosos aspectos do caso. A radiação, as luzes no céu reportadas por testemunhas, a ausência de evidências claras de avalanche no local original e o padrão específico de ferimentos. Especialistas independentes em avalanches, incluindo aqueles não afiliados ao governo russo, ofereceram opiniões divididas. Alguns consideraram possível que uma avalanche atípica pudesse ter ocorrido, enquanto outros mantiveram que as condições simplesmente não apoiavam essa conclusão. A simulação computacional publicada na revista científica em 2021 trouxe credibilidade adicional à teoria da avalanche, mas mesmo seus autores reconheceram que não podiam explicar todos os aspectos do caso. A questão da radiação permanece particularmente problemática. As roupas contaminadas pertenciam a membros do grupo que trabalhavam em instalações relacionadas à energia nuclear ou pesquisa atômica. É possível que a contaminação fosse anterior à expedição, resultado de exposição ocupacional. Testes realizados na época soviética eram notoriamente imprecisos, e os níveis detectados, embora acima do normal, não eram necessariamente perigosos ou indicativos de exposição durante a expedição. Mas o timing é suspeito, e a falta de registros detalhados sobre os testes de radiação dificulta conclusões definitivas. Documentos desclassificados também revelaram que havia intensa atividade militar nos Urais durante aquele período. A região era usada para testes de mísseis, armas convencionais e possivelmente outros projetos secretos. Embora o governo russo negue qualquer conexão entre atividades militares e o incidente de Dyatlov, a coincidência de local e timing mantém essa teoria viva entre pesquisadores. Análises psicológicas modernas do comportamento do grupo também ofereceram perspectivas interessantes. O fenômeno conhecido como despir-se paradoxal ocorre em estágios avançados de hipotermia, quando vítimas experimentam uma sensação súbita de calor extremo e removem suas roupas, acelerando sua morte. Alguns dos corpos foram encontrados parcialmente despidos, consistente com esse fenômeno. A escavação terminal, outro comportamento associado à hipotermia severa, leva vítimas a procurarem espaços confinados para se esconderem, o que poderia explicar por que alguns buscaram a ravina. Mais de 6 décadas após aquela noite fatídica nos Urais, o caso Dyatlov Pass permanece como um dos mistérios mais debatidos e fascinantes do século XX. Tornou-se um fenômeno cultural que transcende suas origens como tragédia de montanhismo, inspirando dezenas de livros, documentários, filmes de terror, jogos, podcasts e incontáveis teorias online. O nome Dyatlov Pass tornou-se sinônimo de mistério inexplicável, invocado sempre que algo desafia a explicação racional. A razão pela qual este caso continua capturando a imaginação pública, décadas depois, reside na combinação única de elementos perturbadores que simplesmente não se encaixam perfeitamente em nenhuma narrativa única. Temos jovens experientes e preparados agindo de maneira aparentemente irracional. Temos ferimentos traumáticos massivos sem causa clara. Temos radiação misteriosa. Temos luzes estranhas no céu. Temos um governo que rapidamente classificou o caso e manteve segredo por décadas. E temos a total ausência de testemunhas ou evidências conclusivas sobre o que realmente aconteceu naquelas horas críticas. Para os familiares das vítimas, o caso nunca foi um quebra-cabeça intelectual interessante, mas uma ferida aberta que nunca cicatrizou adequadamente. Muitos morreram sem saber o que aconteceu com seus entes queridos. A falta de respostas claras transformou o luto em um tormento prolongado. Mesmo a reabertura oficial do caso em 2019 e a conclusão de avalanche em 2020 não trouxeram o fechamento esperado. Para muitos,
Sentiu-se como uma tentativa burocrática de arquivar um caso embaraçoso, não uma busca genuína pela verdade. A montanha onde tudo aconteceu, anteriormente conhecida pelos Mansi como Kholat Syakhl, Montanha da Morte, foi oficialmente renomeada em 2016 como Monte Dyatlov, em memória do líder do grupo. Tornou-se um destino de peregrinação para aventureiros, pesquisadores de mistérios e turistas mórbidos. Centenas de pessoas visitam anualmente o local onde a barraca foi encontrada, onde alguns tiram fotografias, outros deixam memoriais e muitos simplesmente tentam sentir a presença daquele mistério não resolvido. O governo russo até considerou transformar o local em uma atração turística oficial. Uma ideia que muitos consideraram de mau gosto. Pesquisadores independentes continuam investigando, cada um trazendo sua própria perspectiva e teoria. Donnie Eichar, autor americano que escreveu um livro extenso sobre o caso, passou anos pesquisando e até liderou uma expedição ao local exato durante o mesmo período do ano para experimentar as condições. Sua conclusão favorecia a teoria do infrassom, mas ele admitiu que evidências definitivas eram impossíveis de obter tantas décadas depois. A comunidade científica oferece perspectivas variadas. Físicos, meteorologistas, especialistas forenses, psicólogos e engenheiros, todos analisaram diferentes aspectos do caso, chegando a conclusões frequentemente contraditórias. O estudo de 2021 sobre avalanches trouxe credibilidade científica renovada a essa teoria, mas mesmo seus autores reconheceram que estavam modelando possibilidades, não provando certezas. A verdade é que, sem testemunhas, sem evidências físicas preservadas adequadamente, e com a cena do crime completamente alterada pelo tempo e clima, provar conclusivamente qualquer teoria tornou-se praticamente impossível. O que podemos dizer com certeza? Sabemos que 9 pessoas jovens, saudáveis e experientes entraram nos Urais em janeiro de 1959 e morreram em circunstâncias extraordinárias. Sabemos que algo os levou a abandonar sua barraca em pânico, cortando-a de dentro, e fugir descalços para o frio mortal. Sabemos que alguns sofreram traumas físicos severos. Sabemos que o governo soviético classificou rapidamente o caso. Tudo além disso entra no reino da especulação, por mais fundamentada que seja. Talvez a lição mais importante do caso Dyatlov não seja sobre o que aconteceu naquela montanha, mas sobre as limitações do conhecimento humano e nossa necessidade psicológica de narrativas completas. Queremos desesperadamente que mistérios tenham soluções claras, que tragédias tenham explicações definitivas, que o caos do universo possa ser ordenado por investigação suficiente. Mas a realidade é que algumas perguntas podem permanecer permanentemente sem resposta, não por falta de tentativa, mas porque as evidências simplesmente não existem mais, ou nunca existiram em forma recuperável. O enigma de Dyatlov Pass nos lembra que, mesmo em nossa era de vigilância onipresente, rastreamento por satélite e análise forense avançada, ainda existem lugares onde as pessoas podem desaparecer em mistério. Ainda existem mortes que desafiam explicação completa. Ainda existem segredos que a Terra guarda e se recusa a revelar. As montanhas não oferecem confissões, a neve não preserva testemunhos, e o tempo apaga evidências mais efetivamente do que qualquer conspiração. Para os 9 jovens que partiram em uma aventura de inverno e nunca retornaram, o mistério de sua morte tornou-se paradoxalmente sua imortalidade. Seus nomes são lembrados não por suas realizações em vida, mas pelas circunstâncias inexplicáveis de suas mortes. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Nikolai Thibault-Brignol e Semyon Zolotaryov. 9 pessoas cujas vidas terminaram em terror e confusão em uma montanha remota, deixando para trás um legado de perguntas que podem nunca ser respondidas, um mistério que se recusa a morrer assim como nossa fascinação por ele.